E vamos a outro gênero que certamente você conhece muito, o gênero paisagem. Também foi bastante popular, surgindo junto com o Renascimento no século XV e representa tanto o campo quanto a cidade, ou seja, paisagem rural e urbana. De Jean-Baptiste Debré, pintor e professor que integrou a missão francesa e produziu muitas obras retratando as terras, paisagens e costumes do Brasil colonial. Cenas de escravos sendo vendidos e castigados, além dos retratos dos nobres que ilustram nossos livros de história, e também criou os primeiros esboços da bandeira brasileira. Temos aqui uma aquarela de 1827, Bananal, e uma pintura, Caçador de Escravos. Vou lhe mostrar agora 4 paisagens que seguem regras acadêmicas e são atuais, recentes, contemporâneas, de outro grande amigo meu, também tatuiano, Mingo Jacó, que produz paisagens belíssimas, rurais e urbanas, entre outros gêneros. Bairro do Guarapó, paisagem com Rio Prado. Museu Paulo Setúbal e Conservatório de Tatuí. Tatuí é a cidade da música. Novamente Vincent van Gogh, A Noite Estrelada, com seu estilo inconfundível, figurativo e estilizado. E olha isso, o francês Paul Cézanne fez mais de 60 pinturas e desenhos do Monte Santa Vitória, que foram se estilizando, se geometrizando. Observe que essa última obra já está bem mais estilizada, já vai geometrizando. Do francês Claude Monet temos a Lagoa dos Lírios d'Água. Monet fez muitas pinturas de paisagens do seu jardim particular. Vale a pena conhecer. Ele foi um pintor impressionista, que é um movimento artístico que não teve o compromisso de representar realisticamente a realidade, e sim da forma que os artistas sentiam e enxergavam as coisas. Os impressionistas tinham toda uma ciência. Da modernista brasileira Anita Malfatti, O Farol, claramente com formas estilizadas e coloridas. E vamos finalizar esse gênero com a sua amiga Tarsila do Amaral, com Paisagem de 1971, muito colorida, forte e também estilizada. E você conhece o gênero Marinha, que surge no século XVI e representa o mar, a pesca, os barcos, as jangadas, etc. Sem muitos comentários, apenas aprecie. Começamos com o pintor holandês Rembrandt. A Tempestade no Mar da Galileia. O pintor alemão Georg Grimm. Vista da Ponte de Acaraí. Bem realista. Mas Vincent van Gogh também produziu Marinha, sabia? Marinha perto de Santa Maria do Mar. Reconhece as pinceladas? E Claude Monet também, a famosa obra Impressão Sol Nascente. Essa obra é icônica, deu nome ao movimento artístico impressionismo, já com a técnica característica do impressionismo, com pinceladas sobrepostas, sem muitas misturas de tinta, rompendo com as barreiras realistas e caminhando para a arte moderna. E finalmente, e não menos importante, o gênero natureza morta, que por definição é a representação de objetos inanimados, tipo vasos, flores, frutas, animais mortos. Esse gênero já era praticado lá na Roma Antiga
E depois, na Idade Média, com o domínio da Igreja, a arte passou a se dedicar mais a representações de cenas bíblicas. E os artistas consideravam mais importante estudar figuras humanas. E a natureza morta foi considerada arte menor, inferior, e que era fácil, era só copiar, não exigia criatividade. Só que não. A natureza morta é um gênero que tem muito espaço para criatividade, sim. Só os títulos que geralmente não são lá tão criativos. Veja esses exemplos. Do pintor barroco italiano Caravaggio. Cesto de frutas. Observe a tensão, como se esse cesto fosse cair a qualquer momento. E as frutas já não parecem perfeitas, lindas e frescas. Elas já estão estragando, bem realista. Viu a criatividade aí? O pintor Jean-Baptiste Simeon Chagrin foi um dos mais célebres pintores do barroco francês. E este é um autorretrato dele. Observe a perfeição realista destas obras. Natureza morta com gato e peixe. Os atributos da ciência. Legal, né? E olha esta, de Goya. Natureza morta com cabeça de carneiro. Extremamente realista. Dá para ver os detalhes dos ossinhos, a densidade da gordura do carneiro, que é diferente de outra gordura. Perfeito. E do artista tatuiano Mingo Jacó, duas lindas obras. Veja, Natureza morta com coco e milho, Natureza morta com metais e melancia. Mas Pablo Picasso também fez uma natureza morta com melancia e cacto. Só que bem diferente e bem estilizado. E que tal o surrealista espanhol Salvador Dalí? Conhece? Ele subverte o conceito com vida, natureza, morte. Observe como a obra contradiz o princípio do gênero natureza morta, sobre objetos inanimados e estáticos. Nessa obra, os objetos parecem ter vida e movimento, como sugere o título. E a busca da perfeição em reproduzir realisticamente levou ao hiperrealismo, que é o extremo do realismo, em vários períodos, modalidades e linguagem. E eu chamo a sua atenção para essas esculturas hiperrealistas do artista contemporâneo australiano Ron Mack. Natureza Morta, de 2009, é uma escultura que representa um frango depenado e morto, pendurado pelos pés, com um corte no pescoço. Tudo com extrema perfeição. Os pés, olha que coisa! A cabeça com as peninhas, a pele, a cor. Essa gotinha no bico que parece uma lágrima, que faz pensar sobre a crueldade com os animais. Veja como é grande, e esse tamanho dá um tom dramático à obra. O artista cria esculturas em diferentes dimensões, ele brinca com isso, ele vai desde miniaturas a peças gigantescas. A menina é um bebê recém-nascido. Observe um pouco, ainda tem o cordão umbilical. Olha os pezinhos, as unhas. Mask 2 é um autorretrato do artista com cabelos, pelos, barba, rugas, tudo. E observe que a preocupação, o interesse do artista não é representar coisas bonitas dentro dos padrões estéticos vigentes ditados pela moda, etc. Não.
O compromisso dele é com a realidade e suas falhas, seus defeitos e imperfeições, o que torna suas obras tão belas. Lembra? O belo é diferente do bonito. E para fechar, voltamos a Paul Cézanne, que foi um pintor francês pós-impressionista. Sua obra, radicalmente inovadora, foi além do impressionismo, inspirando o cubismo. Veja isso, Natureza Morta com Maçãs. Cesta de maçãs. Cupido de gesso. Cézanne vai se distanciando de conceitos como perspectivas, proporções e vai geometrizando formas e caminhando para o abstracionismo e todos os seus incríveis desdobramentos. Mas essa é outra história que veremos no próximo conteúdo. Fica o convite. E assim finalizamos a série de 3 partes sobre arte figurativa ou figurativismo. Viu que interessante conhecer um pouquinho sobre a história da arte? Descomplicou um pouco? Conta aí! Viu como o tradicional e o moderno podem caminhar juntos? Podem conviver pacífica e harmoniosamente? É importante que o artista visual conheça ao menos um pouco a história da arte, até mesmo como referência. E para quem é apreciador da arte, além de identificar as obras e suas características, pode ampliar o olhar para a arte, para a vida. E o que conta não é a quantidade de obras e artistas que você vê, conhece ou memoriza, e sim como você vê. O que conta mesmo é o quanto a arte pode nos transformar. Se você achou que esse conteúdo contribuiu de alguma forma para você, curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal. Obrigada pela sua luxuosa companhia, um grande abraço e até a próxima!